Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Janaína, eu sou enfermeira, sou formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Sou especialista em terapia intensiva pela Bente, sou especialista em neurologia e neurocirurgia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sou instrutora e sou coordenadora do curso de terapia intensiva aqui em Mossoró. E atualmente sou docente da Facene RN. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a segurança do paciente na unidade de terapia intensiva. Então vamos lá. Queria primeiramente agradecer também à comissão organizadora desse evento pelo convite, né? É uma honra estar aqui, fazer parte desse evento grandioso, que vai falar bastante para vocês sobre a gestão da qualidade e a segurança do paciente, que uma coisa está muito relacionada à outra. A gente tem qualidade do atendimento, qualidade do cuidado, quando a gente presta um cuidado seguro para aquele paciente, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Espero contribuir um pouquinho para vocês, tá? Então, primeiramente, a gente vai definir o que é terapia intensiva. Então, a unidade de terapia intensiva é uma área crítica, é um local que ele é destinado ao cuidado do paciente crítico, ou seja, ao cuidado daquele paciente que tem uma instabilidade hemodinâmica, tá? Com materiais, com equipe especializada, com tecnologia, com monitorização e com terapias específicas, tá? Então, antigamente, a terapia intensiva ela era muito vista como um local para entrar e morrer. Hoje, a gente vem mudando um pouco mais essa concepção, a gente vem tentando mudar esse histórico, tá? Onde a terapia intensiva, ela é sim um local de uma possível recuperação para aquele paciente que está no seu estado grave, tá? E aí a gente vai ter que unir a terapia intensiva à segurança do paciente. Então, fazendo essa união, a gente vai definir também a segurança do paciente. Então, a segurança do paciente, ela é definida como a redução do risco de danos desnecessários associados à atenção à saúde, até um mínimo aceitável, já que considerando a complexidade de procedimentos e tratamento, existe sim um potencial grande e real de dano, tá? Então, nosso objetivo, quando a gente fala de segurança do paciente, é tentar minimizar esses danos, tá? Diminuir esses riscos a um número aceitável, falando principalmente da terapia intensiva, onde a gente tem pacientes complexos, muitas vezes pacientes que requerem vários procedimentos, procedimentos invasivos, medicamentos específicos. Então, são pacientes que estão ali e que eles apresentam, sim, um risco muito grande, certo? Da gente cometer algum engano com esse tipo de paciente. Por isso que a gente toma as medidas necessárias em relação à segurança do paciente, que a gente vai ver algumas medidas básicas, tá? E algumas medidas mais voltadas para a unidade de terapia intensiva. Então, na atenção à saúde, a segurança é um princípio básico e é um requisito para a qualidade do cuidado. Então, toda vez que a gente pensa em qualidade do cuidado, a gente pensa em segurança do paciente. Quando a gente pensa em segurança do paciente, a gente pensa na qualidade do cuidado. Por quê? Porque a gente vai prestar um cuidado de qualidade se a gente sempre tiver o quê? A segurança do nosso paciente levado a sério, técnicas seguras, administração de medicamento seguro. Na terapia intensiva, a gente vai ver que até a alta do paciente ela é pensada relacionada à sua própria segurança, tá? E aí, para eu conseguir, eu como profissional da saúde, eu conseguir prestar um cuidado seguro, eu preciso que tenha políticas governamentais regulatórias,
tá? Eu preciso que tenham processos e sistemas adequados nas instituições e nos serviços, tá? Porque eu preciso de material, eu preciso de protocolos, eu preciso muitas vezes, eu preciso do apoio dessa instituição e eu preciso que essa instituição ela tenha os processos relacionados à segurança do paciente, tá? Eu preciso de ações corretas também dos profissionais de saúde, nós enfermeiros, nossa equipe, tá? Então a gente precisa aprender e a gente precisa sempre estar atento para realizar um cuidado de enfermagem seguro, além de esforço coordenado e permanente. A questão da segurança do paciente, ela está relacionada à educação continuada, à educação permanente, tá? Ela está muito relacionada a essa questão do esforço, tá? Essa questão da gente sempre estar se cobrando, sempre estar realizando aquele cuidado com atenção e sempre estar avaliando as respostas que a gente obtém através da realização daquele cuidado. Então, a gente está num processo de prestação de cuidado e avaliação constantes, tá? E aí a gente tem, então, todo o nosso embasamento, né, das cartilhas de segurança do paciente. A gente tem os 6 passos, as 6 estratégias para a segurança do paciente, que é identificar corretamente esse paciente, melhorar a comunicação, melhorar a segurança na prescrição, uso de medicamentos, assegurar uma cirurgia segura, higienização das mãos para evitar infecção e a redução de quedas, tá? Então, tudo isso está relacionado à segurança do paciente. Mas e aí? E na terapia intensiva? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer? Porque essas cartilhas, né, o núcleo de segurança do paciente, né, e essas cartilhas, elas vêm para nos auxiliar, mas nós que estamos dentro da terapia intensiva, nós temos que ter o olhar crítico em relação à segurança dos nossos pacientes. Então, na UTI, o que é que nós podemos fazer? Então, eu pensei em vários assuntos para a gente discutir aqui, tá? Sempre relacionando a questão da equipe, a questão do time, a questão do trabalho em equipe. Eu creio que em nenhum lugar a gente trabalha sozinho, muito menos na terapia intensiva. Aliás, existem alguns estudos que dizem o seguinte, que quando você tem uma equipe coesa, tá? Uma equipe que trabalha em conjunto, quem vai se beneficiar muito mais desse trabalho em equipe e em conjunto é o nosso paciente, tá? Então, na terapia intensiva, não tem como a gente trabalhar sozinho. Ah, não, eu sou enfermeira, eu não tô nem aí porque foi prescrito para o paciente. Ah, porque eu sou enfermeira, a ventilação mecânica não me diz respeito. Porque eu sou enfermeira, a questão da nutrição não me diz respeito, tá? Não é isso. Certo, gente? Nós temos que trabalhar em equipe, nós temos que proporcionar aquele cuidado multiprofissional para o nosso paciente, tá? Da melhor forma possível. Então, eu vou sim conversar com a físio, eu vou sim conversar com a nutrição, eu vou conversar com o médico, eu vou conversar com o fonoaudiólogo, eu vou conversar com o odontólogo que vai na terapia intensiva. Então, eu tenho que conversar e a gente tem que elaborar estratégias em conjunto para benefício do nosso paciente. Então, o trabalho em equipe, o time da terapia intensiva é essencial, tá? E aí eu trouxe algumas estratégias, né, para vocês verem como foge um pouquinho daquela questão daqueles 6 passos. Então, a gente tem algumas estratégias na UTI que a gente tem que fazer, que é meio que obrigação, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que ter estratégias para administração segura de sangue e hemocomponentes. A gente tem que ter estratégias, pacotes para prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica.
A gente tem que ter estratégias para prevenção de infecção relacionada à corrente sanguínea. A gente tem que ter estratégias e informação para a gente identificar o mais precocemente possível a sepse, porque a gente sabe que hoje uma das patologias que tem um alto índice de mortalidade dentro da terapia intensiva é a sepse, tá? Temos que organizar formas para passagem de plantão, para organizar o prontuário do nosso paciente, né, de uma forma correta. Isso tudo vai melhorar a questão da comunicação entre a equipe. Temos que promover estratégias para prevenção de úlcera por estresse, porque o nosso paciente que está internado na terapia intensiva, principalmente se ele tiver em uso da ventilação mecânica, nem que ele nunca tenha tido um problema gástrico, tá? Por uma úlcera de estresse ou uma úlcera estomacal, ele pode desenvolver isso na terapia intensiva por estresse, pela própria patologia, pelo uso da ventilação mecânica, pelo jejum prolongado. Tá? Então, nós temos que promover estratégias para tentar minimizar esse risco para esse paciente, tá? De úlcera por estresse. Temos que sempre promover e capacitar os nossos profissionais, principalmente no quesito de segurança do paciente. Existem protocolos que têm que ser seguidos. Todas as vezes que a gente burla esses protocolos, a gente vai pôr em risco o nosso paciente e a gente muitas vezes vai pôr em risco, a gente vai aumentar o índice de infecção da nossa unidade, por exemplo, tá? A gente tem que ter estratégias na UTI hoje para a prevenção do delírio. O delírio, ele é uma patologia que está muito relacionada ao mau prognóstico do nosso paciente. Então, aquele paciente que ele entrou na terapia intensiva e ele desenvolve o delírio, ele desenvolve aquele quadro de confusão mental, muitas vezes ele vai ter agitação, muitas vezes ele vai ter sonolência. Então, a gente tem que ter estratégias para tentar prevenir esse delírio. Uma das estratégias é a gente ter relógio dentro da terapia intensiva. Outra estratégia é a gente ter o quê? Janelas. O paciente ele tem que saber se é dia, se é noite. Outra estratégia para prevenção de delírio. Muitas vezes a gente chama a família e permite que o acompanhante desse paciente fique dentro da terapia intensiva. Por quê? Porque ele fica mais habituado, ele está habituado com alguém da família dele e ele vai se sentir mais seguro. Tá? O despertar da sedação diária é importante, tá? O uso indiscriminado de sedativos e benzodiazepínicos, eles favorecem o aparecimento do delírio, tá? Outra coisa que a gente também fala muito na terapia intensiva, todo mundo que trabalha na terapia intensiva tem que saber utilizar os aparelhos que a gente tem lá, específicos como ventilador mecânico, monitorização cardíaca, pressão arterial invasiva, catéteres de débito cardíaco, gasômetro, tá? Isso daí, essa utilização segura, bombas de infusão, tá? Você sabendo manusear o equipamento adequadamente, você provavelmente vai proporcionar para o seu paciente uma assistência mais segura, tá? O importante a gente fazer é criar estratégias para fazer visitas à beira-leito, junto com o checklist, junto com a equipe multiprofissional, tá? Estratégias para prevenção de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar. Então, a gente conversa muito, a gente observa na prescrição de enfermagem se está prescrito as heparinas de baixo peso molecular, a gente conversa com a fisioterapia quanto à mobilização precoce desse paciente, tá? O tanto quanto a gente puder colocar esse paciente na cadeira, o uso de meias elásticas, tá? O uso de compressor pneumático para tentar melhorar a circulação. Então, a gente tem que criar estratégias para tentar prevenir tanto a TVP como o TEP. Tá? Acompanhantes e pacientes como parceiros na segurança, isso a gente vê muito enfatizado nas cartilhas de segurança do paciente,
tá? O paciente, ele faz parte do seu cuidado, a sua família, o seu acompanhante também. Então, a tendência da terapia intensiva é cada vez mais a gente trazer esse acompanhante para dentro da terapia intensiva, tá? E também colocar o nosso paciente consciente, orientado, né, a respeito do seu diagnóstico, a respeito dos seus medicamentos, tá? Porque ele também participa da sua segurança. Temos que criar estratégias de desmame de drogas e de dispositivos. Não é porque o paciente entrou na terapia intensiva que esse paciente vai ser entubado, a gente vai iniciar droga vasoativa para ele, vai ser passado sonda nasointeral, sonda vesical de demora, catéter central. Então, muitas vezes, vai ser feito tudo isso, mas à medida que a gente faz isso e à medida que esse paciente ele vai tendo uma melhora, a gente tem que começar a questionar. Ei, peraí, será que esse catéter está sendo bom para esse paciente? Será que não dá para retirar esse catéter? Será que já não dá para a gente retirar a sonda vesical de demora? Quanto antes a gente criar estratégias para o desmame das drogas e para os desmames dos dispositivos invasivos, melhor para o nosso paciente. A gente vai proporcionar um cuidado mais seguro, vai diminuir a chance desse paciente ter uma infecção, tá? Outra coisa importantíssima que muitas vezes é negligenciada por nós da equipe de enfermagem são as estratégias de nutrição segura. Então, a gente tem que avaliar se realmente é o momento de suspender aquela dieta daquele paciente, né? Às vezes o paciente ele apresenta um episódio de fezes líquidas e a gente já fala, já foi a dieta. Só que nem sempre é a dieta, muitas vezes ele está tomando medicamentos que diminuem, que vão mexer na flora intestinal, principalmente os antibióticos, tá? Então, a gente sempre tem que ter a noção, vamos avaliar o paciente como um todo, vamos chamar o médico, vamos chamar a nutricionista, porque uma dieta que a gente deixa de administrar para aquele paciente, principalmente na terapia intensiva, vai fazer muita falta, tá? E o planejamento de alta, então, simplesmente o paciente da terapia intensiva, você não pode chegar à beira do leito e falar, não, esse paciente vai de alta agora. Não, essa alta muitas vezes ela tem que ser planejada, tá? Tem que ser uma alta segura para o paciente, por quê? Há vários estudos que pacientes que reinternam na terapia intensiva e que muitas vezes são reintubados, eles têm um maior índice de mortalidade, um mau prognóstico. Tá? Então, hoje em dia, a gente pensa muito nessa questão da alta, do planejamento da alta segura, como é que vai ser o acompanhamento desse paciente na enfermaria, quem é que vai cuidar desse paciente na enfermaria, vai ficar algum acompanhante, né? Se for necessário a gente fazer algum treinamento específico para o acompanhante, tem como a gente programar tudo isso, tá? Então, isso é o planejamento da alta segura. E aí, então, falando daqueles passos, né, que estão na cartilha, a gente tem lá a questão da lavagem das mãos. A lavagem das mãos, eu tenho que falar sim, porque é um dos fatores cruciais no atendimento, na segurança e na qualidade, tá, do paciente. Então, a gente precisa realizar, precisa informar, precisa enfatizar, precisa cuidar da nossa equipe em relação à higienização das mãos, tá? E a gente sabe que tem os 5 momentos principais de higienização das mãos, que é antes do contato com o paciente, antes da realização de qualquer procedimento asséptico, como a passagem de uma sonda, como uma punção venosa, por exemplo, tá? Após o risco de exposição a fluidos corporais, então após eu desprezar uma diurese, por exemplo, do meu paciente, tá? Após eu desprezar um débito de uma sonda nasogástrica, após o contato com o paciente e após o contato com as áreas que são próximas do paciente, como suporte de soro, cama, lençol, tá? Tudo que o paciente tá ali em volta do meu paciente, ele exige que eu lave as mãos após o contato, tá? Outro ponto importante
que a gente utiliza muito na unidade hospitalar é a questão da identificação desse paciente, seja através de pulseira, seja através de biometria, tá? Seja através do sistema de código de barra, seja através de um sistema que a gente utiliza muito com placas de identificação no próprio leito da terapia intensiva. Então, além do sistema de identificação por pulseiras, né, que tem o códigozinho de barra, a gente também tem a questão da identificação das cores da pulseira, aqueles pacientes que são mais suscetíveis a quedas, a alergia, aqueles pacientes que devem ficar em isolamento, tá? Então, a gente tem que identificar esses pacientes. Outra coisa que a gente utiliza muito na terapia intensiva são as placas de identificação, onde nessas placas a gente vai colocar o nome do paciente, a data de nascimento, tá? Qual é o diagnóstico, por que ele foi admitido, qual é a data de admissão, se ele fez algum procedimento cirúrgico, qual foi a data do procedimento cirúrgico, tá? Lembrando que a gente tem que adotar protocolos para identificação do paciente, tá? Os profissionais que atuam no ambiente hospitalar e principalmente na terapia intensiva, eles têm que saber de quem que é a responsabilidade da colocação da pulseira, tá? Quem é que tem que fazer essa identificação do leito? E a gente tem que também implementar programas de treinamento relacionados à identificação do nosso paciente. Pacientes que têm um nome parecido ou que têm um nome muito que tem nomes idênticos, a gente sempre tem que procurar evitar de colocar esses pacientes juntos, então a gente coloca muitas vezes em leitos distantes um do outro, tá? Para evitar justamente a confusão. E outra coisa, evitar que o mesmo funcionário ele cuide desses dois pacientes que têm um nome igual, porque a chance de troca de medicação e a chance de troca de procedimentos, e aí gerando um efeito adverso para esse paciente pode ser grande, tá? Quando a gente faz o uso da identificação de pulseiras, principalmente no ambiente de terapia intensiva, a gente tem que ficar de olho se essa pulseira ela está adequada para aquele paciente, se ela não está muito apertada, porque se ela estiver muito apertada, ela vai começar a gerar linfedema. Temos que sempre observar se essa pulseira não está causando nenhuma lesão da pele. O material da pulseira tem que ser um material antialérgico, tem que ser um material lavável, tá? Com uma alta durabilidade. Então, não é simplesmente a gente, eu vou adotar uma pulseira e vou colocar a pulseira aqui. Não, a gente tem que pensar tudo isso, a gente tem que pensar a questão dos pacientes obesos, a questão do tamanho dessa pulseira. Essa pulseira ela tem que ser o mais fina possível para evitar mais lesões no nosso paciente, tá? Outra coisa importantíssima no ambiente da terapia intensiva é a passagem de plantão, gente, que muitas vezes é negligenciada. Muitas vezes o colega fala assim, olha, passa o meu plantão que eu vou ter que sair mais cedo, ou então eu vou fazer tal coisa, dá certo você passar o meu plantão? Não, quem cuidou daquele paciente é quem vai passar o plantão, tá? Por quê? Porque a gente tem que ter uma comunicação efetiva, tá? A comunicação efetiva do que foi feito com o paciente, de como ele está, do que precisa fazer com ele ainda, do que ficou pendente, das alterações que ele apresentou durante o plantão, se ele vai fazer algum tipo de cirurgia, se ele está com algum tipo de problema. Então, tudo isso a gente tem que garantir uma comunicação efetiva. Então, que tal a gente criar também um protocolozinho, um checklist de passagem de plantão, tá? À beira-leito para facilitar a nossa passagem do nosso plantão e para a gente tentar melhorar a nossa comunicação. Outra coisa que a gente vai utilizar é a questão do risco de quedas. Então, toda vez que a gente admitir um paciente na terapia intensiva, a gente vai avaliar se aquele paciente ele tem risco de queda. E vocês vão ver que os pacientes da terapia intensiva, a maioria deles, eles têm um alto risco de queda, tá? Por quê? Porque muitas vezes eles estão agitados, tá? Eles estão confusos, eles não conseguem deambular,
eles estão provavelmente, se eles estão na terapia intensiva, eles estão restritos ao leito, estão recebendo medicação endovenosa, tá? Não estão podendo deambular. Então, tudo isso vai aumentando os scores de risco de queda. Então, toda a equipe, ela tem que estar ciente, ela tem que desempenhar a prevenção do risco de queda, tá? Uma coisa que eu falo muito na terapia intensiva é a questão do quê? Das grades abaixadas. Muitas vezes, o pessoal tá dando banho, larga lá a grade abaixada, vai resolver um outro problema no posto de enfermagem e depois volta. Ah, mas o paciente está sedado, mas na terapia intensiva a gente nunca tem certeza do grau de sedação preciso daquele paciente, porque cada organismo vai reagir de uma forma diferente, tá certo? Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Fazer a estratificação de risco de queda e sempre manter a questão das grades elevadas, tá? Outra coisa muito importante na terapia intensiva é a questão da prevenção da lesão por pressão, gente. A lesão por pressão, ela aumenta o risco de mortalidade, ela aumenta o risco de sepse, ela aumenta o risco, os custos hospitalares, tá? Ela aumenta o tempo de cuidado de enfermagem com aquele paciente. É muito diferente você dar um banho num paciente que não tem nenhuma lesão por pressão e você dar um banho naquele paciente que muitas vezes tem 2, 3 lesões por pressão, ou então ele tem uma só e essa lesão é gigantesca. Então você vai gastar um tempo maior no cuidado desse paciente, vai aumentar os dias de internação, vai aumentar os dias de antibiótico para esse paciente. Então, a lesão por pressão, ela traz muitos malefícios para o nosso paciente. Por isso que a gente tem que adotar essas principais 6 estratégias de prevenção de lesão por pressão. Quais são elas? Então, a avaliação da lesão por pressão na admissão de todos os pacientes que entram na terapia intensiva, eu tenho que avaliar esses pacientes desde a cabeça até o pontinho da unha do pé, para saber se ele tem ou não algum tipo de lesão. Se ele tem a lesão, eu já vou também reavaliar essa lesão e classificar de acordo com o grau de lesão e o que está sendo utilizado, tá? E aí, todos os dias eu vou fazer uma escalinha de reavaliação do risco de lesão. Porque os pacientes na terapia intensiva, eles têm um alto risco, porque eles estão sedados, eles estão em uso de drogas vasoativas. Muitas vezes essas drogas vasoativas, elas são vasoconstritoras, então elas vão fazer uma vasoconstrição na pele. Isso vai diminuir a irrigação sanguínea, tá? E vai aumentar a chance de lesão por pressão. Eu tenho que ficar de olho na questão da nutrição, porque muitas vezes esse paciente na UTI, ele não está podendo se alimentar pela via fisiológica, pela cavidade oral. Então, a dieta dele vai ser por sonda, ou então vai ser por nutrição parenteral, tá? Ele é um paciente que ele está acamado no leito, ele está restrito ao leito. Então, o paciente da terapia intensiva também é um paciente que ele tem um aumento de sudorese, então ele tem um aumento da umidade natural da pele. É um paciente que muitas vezes ele está em uso de fralda. Então, tudo isso, gente, é um paciente que está com decúbito elevado a 30 graus, que o decúbito elevado a 30 graus, ele ajuda na prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica, da broncoaspiração, por exemplo, mas ele também causa cisalhamento, tá? Nas costas e na região glútea desse paciente. Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção nessas etapas. Então, a gente tem que fazer a reavaliação diária de risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Temos que fazer a inspeção diária da pele. O enfermeiro da terapia intensiva, ele tem que avaliar o paciente todos os dias, tá? Ele tem que fazer o manejo da umidade, tem que fazer a manutenção do paciente para que o paciente ele fique sempre seco e com a pele hidratada. Ele tem que otimizar a questão da nutrição e da hidratação.
Outro ponto fundamental na terapia intensiva é a hidratação. Muitas vezes chegam aqueles frascos de água e de dieta, né? A gente até acaba passando os frascos da dieta, mas muitos não passam os frascos da hidratação. E a hidratação é fundamental. Por quê? Porque aquele volume de água que vem para aquele paciente é calculado para ele receber nas 24 horas. Então, a hidratação, ela vai ajudar também nessa questão da prevenção da lesão por pressão, tá? E a questão de minimização da pressão, que a gente tem hoje em dia várias coisas no mercado onde a gente pode usar, como são, por exemplo, os curativos de espuma, que a gente pode utilizar para prevenção. A gente tem colchões específicos, a gente tem colchões de ar, a gente tem várias coisas, mas que muitas vezes nos esquecemos do principal, que o principal, querendo ou não, gente, é a mudança de decúbito. Não tem para onde correr. Na terapia intensiva, é claro que quando aquele paciente não apresenta nenhuma contraindicação, a gente tem que mobilizar esse paciente, tem que fazer a mudança de decúbito desses pacientes. O índice de lesão por pressão aumentou muito nesses tempos de Covid, por quê? Porque os pacientes foram pronados e os pacientes pronados, eles têm que permanecer naquela mesma posição, mas existem estratégias para a gente minimizar a lesão por pressão no paciente pronado, como, por exemplo, você mudar a cabeça dele a cada 2 horas, você inverter a posição de nadador que ele vai ficar com os braços, deixar os braços um pouquinho rentes ao corpo. Então, existem estratégias que a gente pode fazer para tentar minimizar essa pressão direta com o leito do paciente, tá? Aqui eu trouxe 2 escalas, uma mais conhecida, que é a escala de Braden, tá? Que ela é utilizada, é altamente difundida essa escala para a questão do risco de lesão por pressão. Porém, a gente tem uma outra escala que já foi validada e já foi traduzida para o português, que é a escala de Evarucci, que a gente utiliza mais na terapia intensiva, tá? Nessa escala, a gente vai ter algumas coisas muito particulares da terapia intensiva, que é a questão do nível de consciência, a questão da hemodinâmica, se o paciente está ou não em uso de droga vasoativa. Se ele tiver em uso de droga vasoativa, dependendo da droga vasoativa, vai aumentar o score dele de risco de lesão, porque, como eu falei, são drogas vasoconstritoras, principalmente a noradrenalina e a adrenalina. Então, vai diminuir a irrigação dessa pele, tá? Se esse paciente ele está em ventilação mecânica ou se ele está com suporte de oxigênio, tudo isso vai começar a aumentar o score. Se ele está totalmente sem mobilidade ou se ele tem pouca mobilidade, e vai avaliar outros itens como a temperatura, a saturação, né, a pressão sistólica, o estado da pele e se o paciente está em posição de prona ou não, tá? Então, é uma escala muito mais específica para o ambiente da terapia intensiva e que a gente tem que começar a divulgar, a difundir e utilizar, porque para a terapia intensiva, ela é melhor do que a escala de Braden, tá? Outras coisas que a gente também tem que fazer para, então, minimizar essa lesão por pressão é uma mudança de decúbito que não tem para onde correr, é a gente manter as nossas roupas de cama, os lençóis dos pacientes muito bem esticados, sem pregas, sem dobras, tá? Seco, livre de umidade. Outra coisa que a gente tem que enfatizar é a questão da nutrição desse paciente, a questão da hidratação, tá? O uso de medidas preventivas também, que é o uso de colchões específicos, cremes de barreira, massagem de conforto, tá? Os curativos que a gente dispõe no mercado para prevenção de lesão, coxins, mas voltado mais para terapia intensiva, uma coisa que muita gente esquece é o rodízio dos aparelhos de monitorização. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê lesão por pressão no dedo dos pacientes. Por quê? Porque o pessoal não faz o rodízio do oxímetro de pulso. Então, são coisas básicas
que a gente tem que ficar de olho, que a gente tem que criar protocolos e tem que criar checklists. Por quê? Porque muitas vezes passa despercebido, tá? Então, o ideal é a gente fazer o rodízio dos dedos do oxímetro a cada 2 horas, é a gente fazer o rodízio do posicionamento dos eletrodos. Eu não digo para vocês mudarem totalmente a forma de monitorizar o paciente, não é isso, mas é que se eu tenho um eletrodo aqui, no dia seguinte, quando eu for dar o banho desse paciente, eu vou retirar o eletrodo, eu vou observar a questão da pele desse paciente, se está vermelha, se está irritada, eu posso lateralizar ele um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, que não vai dar tanta interferência, tá? Outra coisa importantíssima é a questão do rodízio do manguito da pressão arterial entre um membro e outro, tá? Outra coisa importantíssima é a programação do nosso monitor, gente. Para pacientes que não têm uma instabilidade hemodinâmica muito grande, porque aqueles que têm instabilidade, principalmente da pressão arterial, eles devem estar com um catéter de pressão arterial invasiva. Mas a gente sabe que na nossa realidade nem sempre isso é possível. Então, na medida do possível, fazer o rodízio dos manguitos de pressão arterial. E se aquele paciente ele está mais estável, para que eu vou programar o meu monitor de ficar verificando a pressão arterial de 10 em 10 minutos insuflando? Né? Então, eu posso programar o meu monitor de uma maneira mais segura para aquele paciente, mais individualizada. Se ele precisa mais vezes, a gente vai ter que fazer mais vezes, e se bobear, a gente vai atentar e vai conversar com o médico a possibilidade de uma pressão invasiva para aquele paciente, tá? E se ele não precisa, a gente vai diminuir esse tempo. Então, eu não vou precisar ficar colocando lá, insuflar o manguito de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, a gente pode espaçar mais, para promover um maior conforto para o nosso paciente e diminuir o risco de lesão também, tá? Outra coisa importantíssima relacionada à lesão do nosso paciente na UTI também são os dispositivos. Por quê? Uma fixação errada, mal feita de uma sonda enteral pode dar uma lesão de asa de nariz, tá? Um tubo mal fixado, ele pode dar uma lesão aqui de orelha, de face, tá certo? Um catéter central, uma sonda vesical que fica por cima, que fica lá comprimindo a pele do paciente. Às vezes a gente levanta o lençol do paciente, quando a gente vai olhar lá na pele do paciente, tá o caminho da sonda vesical, do saco coletor bem direitinho. Por quê? Porque aquele lá ficou fazendo pressão no meu paciente. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, tanto aos dispositivos de monitorização, como aos dispositivos invasivos desse paciente, tá? Outra coisa que a gente tem que proporcionar na terapia intensiva é uma medicação segura. Então, a gente sabe que existem os 5 certos, os 7 certos, os 9 certos, os 12 certos, agora os 13 certos, né? Que a gente tem que fazer, mas na terapia intensiva a gente ainda tem que ter um cuidado maior. A gente tem que identificar as vias, tá? Dos catéteres. Muitos medicamentos podem ser feitos ou não na via distal, na via proximal. A gente tem que identificar as bombas de infusão com que o nosso paciente está recebendo, identificar os frascos dessas drogas com o nome da droga e o horário e quem preparou. Por quê? Porque essas drogas, principalmente as drogas invasivas, as heparinas, elas têm um tempo de validade de 24 horas. Então, se a gente não se atentar ao horário que ela foi instalado, e como muitas vezes elas correm em dosagem baixa, né, a gente pode ultrapassar esse horário e a droga não fazer mais o efeito adequado, ela perder a sua estabilidade. A gente tem que identificar as vias de administração, os equipos, tá? Lembrando que deve ter um protocolo de troca de equipo dentro da terapia intensiva. Então, geralmente, um equipo de bomba de infusão, ele é trocado a cada 72 horas. Um equipo de hidratação, sem estar na bomba, ela é trocada a cada 24 horas. Toda vez que a gente instalar uma unidade de sangue no paciente, a gente tem que instalar com um equipo novo. Toda vez que a gente instalar uma nutrição parenteral, tem que ser um equipo novo também, tá? Então, são alguns cuidados relacionados a medicações e aos hemoderivados que a gente tem que ter, tá?
Outro cuidado primordial, retirar medicamentos de risco das bancadas. Na terapia intensiva, a gente faz muita reposição com eletrólitos. Quais eletrólitos? Magnésio, a gente faz cálcio, a gente faz potássio, sódio. Então, isso tem que ficar identificado em gavetas específicas. Por quê? Imagine se a gente deixa lá o cloreto de potássio em cima da bancada e alguém vai diluir alguma medicação e, por engano, pega aquela ampola e acaba diluindo com ela, então a gente vai provocar um dano muito grave no nosso paciente, tá? O ideal é que a gente, na terapia intensiva, tenha um apoio muito grande da farmácia, tá? E essa farmácia já mandar para a gente a medicação individual, separada por horário de cada paciente. Melhor ainda, se a gente tiver condições de ter um sistema de código de barras, tá? Para conferir a tira do paciente com a pulseira do paciente, tá? Outra coisa importante, sedativos, hipnóticos, medicamentos de grande risco têm que ficar chaveados, tá? Eles não podem ficar expostos, porque tudo isso pode ser um risco para o nosso paciente. Outra coisa também muito importante na terapia intensiva, principalmente o enfermeiro, quando ele vai fazer o aprazamento da medicação, tá? É claro que as medicações, as prescrições, hoje em dia, a maioria delas, elas são no computador, o que vem facilitando a vida da gente, porque já não tem mais tanto o problema da gente entender a medicação errada, tá? Mas ainda tem aquele problema famoso do Ctrl+C, Ctrl+V. Então, muitas vezes a gente pega um paciente que ele já não está mais usando um antibiótico e que aquele antibiótico ainda está prescrito, aquele paciente que não está mais em uso da droga vasoativa e aquela droga vasoativa está prescrita, ou então aquele paciente que ele recebeu uma reposição de eletrólitos e por conta disso foi imprimida outra prescrição e saiu lá para repor os eletrólitos novamente. Então, tudo isso o enfermeiro, ele tem que ter o olhar crítico na hora de fazer o aprazamento. Na hora da gente fazer o aprazamento, é um horário crucial, onde a gente tem que ficar concentrado, tá? Verificando, né, o prontuário do paciente, vendo as condutas para a gente fazer o aprazamento adequado. Outra coisa que a gente tem que ter bastante na terapia intensiva é a escolha dos dispositivos que vão ser feitos para esse paciente, tá? Então, essa escolha, ela tem que ser muito... ela não pode ser automática, ela tem que ser muito bem pensada. Não, peraí, esse paciente está mais estável, dá certo ele ficar com acesso periférico? Não, esse paciente ele vai receber drogas, então ele vai ter que ter um catéter central. Não, mas peraí, esse paciente ele vai receber drogas e nutrição parenteral, então ele já tem que ter um catéter central duplo lumen. Ah, mas será que na minha instituição não tem o catéter de PIC também que a gente pode passar? Né? Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Será que é todo paciente que vai precisar de uma sonda vesical de demora? Será que é todo paciente que vai precisar de uma sonda nasoenteral? Será que é todo paciente que vai precisar de um dreno de tórax? Então, tudo isso, a escolha dos dispositivos, tanto de corrente sanguínea, tá? Quanto de outros tipos de catéteres, tem que ser muito bem pensado na terapia intensiva. Voltando aqui para a questão das infecções relacionadas à corrente sanguínea, quando a gente tem um dispositivo invasivo, a gente tem várias portas de entrada, tá? Então, uma delas é a nossa microbiota da nossa pele, tá? Outra coisa que a gente pode proporcionar é a contaminação durante a inserção, então a gente tem que criar protocolos, tá? De inserção desses catéteres, seguir a normatização da Anvisa. Uma vez feita a asepsia, a gente não pode tocar novamente naquele local que vai ser puncionado. Outra coisa importantíssima é que os plugs e as conexões, eles também são locais de colonização de bactérias. Então, toda vez que a gente vai fazer uma medicação num plug, numa conexão, a gente tem que fazer asepsia, coisa que o pessoal anda esquecendo por aí, de fazer a asepsia dos plugs, das conexões, antes da gente administrar a medicação, tá? Então, a gente tem que ter todos esses cuidados na instalação, mas a UTI também tem que ter os cuidados, tem que ter treinamento e tem que ter protocolos de manutenção desses catéteres,
para evitar o quê? Infecções relacionadas à corrente sanguínea, tá? Outra coisa importantíssima na UTI, todo mundo, todos os funcionários, eles têm que ser treinados para identificar e para reconhecer os sinais de sepse precocemente. Além disso, além da gente reconhecer os sinais de sepse, né, que aqui tem esse programa bem legalzinho do Dia Mundial da Sepse, que é confusão, tontura, dificuldade para falar, pele pálida, manchas pelo corpo, diminuição da pressão arterial, sensação de desmaio, passar o dia sem urinar, tremores, dores musculares e febre, isso pode ser sepse. Mas voltando para a terapia intensiva, tem algumas coisas que a gente pode reconhecer, que são sinais que a enfermagem tem que reconhecer. Então, aquele paciente que está apresentando hipertermia ou aquele paciente que está hipotérmico, isso pode ser um sinal inicial de sepse. Aquele paciente que está taquicárdico, taquipneico, tá? Aquele paciente que a gente colheu leucócitos dele, vieram os exames laboratoriais dele, e ele estava ontem com 8.000 leucócitos. E aí hoje a gente vê, tá lá, 16.000 leucócitos. Então, alguma coisa aconteceu. Então, ele teve um aumento da leucocitose, então isso daí já é alguma coisa está acontecendo que não está batendo, tá? Quando aquele paciente começa a ficar mais sonolento e aquele paciente está consciente, orientado, ele começa a ficar mais sonolento, ou então muitas vezes é aquele idoso que está na terapia intensiva, que ele estava já falando, de repente ele não fala mais, tá? Quando começa a ocorrer dessaturação, quando começa a ocorrer diminuição do débito urinário e a hipotensão mais baixa que o normal. Então, isso são sinais de sepse que a gente tem que reconhecer o mais precoce possível. Por quê? Porque hoje a gente sabe que os pacotes para tratar a sepse, eles são de 1 hora. Então, em 1 hora eu tenho que detectar a sepse, eu tenho que colher os exames laboratoriais, eu tenho que colher gasometria, eu tenho que colher lactato, eu tenho que colher hemocultura e eu tenho que iniciar o antibiótico e a hidratação, tá? Então, tudo isso em 1 hora. A gente corre para o infarto, a gente corre para o acidente vascular encefálico, mas todos nós da terapia intensiva, todos nós da enfermagem, das unidades hospitalares, a gente tem que saber reconhecer a sepse e a gente tem que saber que para a sepse existe um pacote de intervenções que deve ser feito na 1ª hora após o reconhecimento dos sintomas, tá? Então, a gente tem que treinar, tem que criar protocolos na nossa UTI para que isso aconteça. Outra coisa que a gente tem que criar na nossa UTI, tá eu aqui, ó, manuseando o ventilador mecânico, tá? Então, a gente tem que criar pacotes de prevenção da ventilação, de pneumonia associada à ventilação mecânica. Quais são esses pacotes? Então, primeira coisa, a intubação tem que ser com técnica séptica, né? Então, às vezes a gente tem que lembrar o médico que precisa usar a luva estéril, tá? A gente tem que testar o tubo, tudo tem que ser feito de forma asséptica, a gente tem que montar o circuito do respirador de forma asséptica, sem contaminar. O raio-x desses pacientes intubados em ventilação mecânica na terapia intensiva, ele tem que ser diário, tá? A gente tem que acompanhar esse raio-x. A cabeceira tem que estar elevada para diminuir broncoaspiração. A gente tem que fazer a aspiração adequadamente nesses pacientes sempre que necessário e lembrar que o paciente intubado ou traqueostomizado, ele não tem que ser aspirado somente o tubo, não, gente. A gente tem que aspirar a região nasal e boca, por quê? Porque há um acúmulo grande de secreção nas vias aéreas, porque ele não tem a deglutição. Muitas vezes ele está sedado, ele não deglute. Então, se a gente não aspira essa quantidade de secreção nas vias aéreas, ela pode ir via tubo e fazer uma pneumonia aspirativa. A gente tem que fixar esse tubo adequadamente. A gente tem que ter um medidor da pressão do cuff na terapia intensiva. Todo plantão eu tenho que ir lá olhar a pressão do cuff do meu paciente intubado ou traqueostomizado. Por quê? Se esse cuff estiver muito desinsuflado, essa secreção vai para o pulmão. Se esse cuff estiver muito insuflado, o que é que vai acontecer? Vou ter lesão de cordas vocais. Então, eu preciso ter um medidor de cuff dentro da terapia intensiva. Outra coisa crucial, higiene oral. Eu tenho que ter um protocolo de higiene oral em todos os horários na terapia intensiva, não só na hora do banho.
Essa higiene oral, ela precisa ser feita pelo menos 4 vezes ao dia, com clorexidine, certo? Para a gente diminuir o quê? A pneumonia. Outra coisa importantíssima, a gente tem que lutar, e o pessoal da odontologia está lutando aí. A questão da odontologia na terapia intensiva é muito importante, tá? A questão da odontologia vai identificar aqueles focos de infecção na cavidade oral precocemente, os abscessos, e tudo isso vai ajudar a gente no quê? Na prevenção, na segurança do paciente relacionado à ventilação mecânica. Olha que coisa, né, gente? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção na terapia intensiva está relacionado ao risco de profilaxia das úlceras por estresse. Lembra que eu falei? Então, aqueles pacientes com ventilação mecânica prolongada, aqueles pacientes com coagulopatia, eles podem fazer uma úlcera sangrante, uma hemorragia digestiva aguda, certo? Por conta da coagulopatia, aqueles pacientes que já têm história de úlcera gastrointestinal, aqueles pacientes com lesões cerebrais, com trauma raquimedular, com queimaduras extensas e com choque séptico, é obrigatório a gente fazer o protocolo, tá? Da profilaxia endovenosa, certo? Para a questão da úlcera por estresse. Então, a gente tem que checar na prescrição, a gente não está fazendo o aprazamento dos medicamentos do nosso paciente. Então, a gente, peraí, esse paciente aqui, ele está em ventilação mecânica, já faz mais de 2 dias, e não está prescrito o omeprazol dele ainda? Eu vou lembrar o médico. Então, não é porque eu não prescrevo a medicação que eu não vou trabalhar em equipe com o médico para ele prescrever essa medicação, porque quem vai se beneficiar é o meu paciente, gente, é tudo em prol da nossa segurança, do nosso paciente, do benefício, da qualidade do nosso atendimento relacionado ao nosso paciente, tá? Outra coisa que eu tenho que fazer como enfermeiro na minha unidade é treinar todo mundo a mexer nos aparelhos, gente. Então, a gente tem que treinar os técnicos de enfermagem, a gente tem que treinar os nossos colegas novos que estão chegando na unidade de terapia intensiva. Quem tem mais experiência pode treinar, quem tem mais conhecimento acaba treinando. Para quê? Para evitar os erros. Então, todo mundo tem que saber mexer no ventilador, tem que saber mexer numa catéter de pressão invasiva, numa monitorização cardíaca básica, num aparelho de eletrocardiograma. Tá? Então, a gente tem que saber mexer e a gente tem que treinar em relação aos equipamentos. Tudo isso é segurança. Por quê? Porque esses são equipamentos. Esses equipamentos, eles vão trabalhar do jeito que nós programarmos eles para trabalhar. Se a gente programar errado, cometer algum erro, ele vai trabalhar de forma errada e vai trazer uma consequência para o nosso paciente, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer na terapia intensiva é a visita multiprofissional. A gente tem que criar rotina de fazer essa visita multiprofissional. Durante essa visita multiprofissional, geralmente a gente utiliza um checklist. Esse checklist foi adotado no Colégio Americano, tá? A gente chama ele de Fast Hug. Significa o quê? Nosso paciente está recebendo nutrição, como é que está o aspecto nutricional desse paciente? Esse paciente, ele está recebendo analgesia, ele está recebendo sedação, ele está recebendo a tromboprofilaxia para trombose venosa profunda e para o TEP, a cabeceira dele está elevada, ele está com algum mecanismo de prevenção de úlceras por estresse, e aqui a gente já estende para nós também de lesão por pressão, e o controle glicêmico. Então, os pacientes na terapia intensiva, mesmo que eles não sejam diabéticos, eles têm que ficar com controle glicêmico, eles têm que ficar com HGT de horário. Por quê? Porque a glicemia, ela pode subir por conta do trauma que esse paciente passou, por conta do estresse que ele está passando de estar na terapia intensiva. O uso de vários medicamentos vão aumentar a glicemia, como, por exemplo, drogas vasoativas, principalmente a noradrenalina e a adrenalina, tá? Corticoides, principalmente a hidrocortisona. Então, tem várias coisas na terapia intensiva que vão causar o aumento da glicemia. E aí, aumentando a glicemia, a gente vem com a questão já também do mau prognóstico desse paciente, tá?
E essas visitas, elas têm que definir as condutas, elas têm que fazer um planejamento da alta segura para esse paciente, tem que se definir se há a possibilidade da gente chamar ou se há necessidade de ficar um acompanhante com esse paciente, tem que definir os exames, tem que definir os desmames das drogas e dos dispositivos desse paciente. Tá? Então, essa visita multiprofissional, ela é muito importante até para a questão do planejamento da alta. Por quê? Porque muitas vezes o médico dá alta, mas a enfermagem e a fisioterapia não dão a alta. Ele ainda requer cuidados específicos de enfermagem, ainda requer cuidados específicos de fisioterapia, que ele muitas vezes não vai ter na enfermaria. Tá? Então, muitas vezes essa alta, ela é reavaliada. Tá? E aí, então, a gente tem, aqui estão as minhas referências bibliográficas para vocês, tá? E aí eu trago também para vocês a questão do quê? Que na terapia intensiva nós formamos e agimos como um time. Um depende do outro, tudo em prol do nosso paciente, de proporcionar um melhor cuidado, um cuidado de qualidade, um cuidado mais seguro. Então, existem várias outras coisas que a gente pode adotar na nossa terapia intensiva com o objetivo de proporcionar um cuidado de enfermagem, um cuidado multiprofissional mais seguro para o nosso paciente, tá? Queria convidar vocês para participar do meu curso de capacitação em terapia intensiva. É a última turma desse ano, nós já vamos para a 4ª turma, tá? E ele vai iniciar dia 1º de outubro deste ano ainda, com aulas teóricas presenciais e simulações. Aqui está o telefone de contato, caso vocês queiram maiores informações. E queria também convidar vocês para participar da minha página do Instagram, tá? Me seguir lá, Janaína Gasques Batista, que logo, logo vai ter muita novidade por aí e vocês não vão querer perder, não é mesmo? Então, muito obrigada, agradecendo novamente toda a equipe. Que fez que está promovendo esse evento super importante, tá? Agradecer a vocês pela paciência, espero ter contribuído um pouquinho sobre a segurança do paciente na terapia intensiva. Tchau, tchau, gente. Obrigada.